Senhor Jesus, irmãos, bom é estar na casa do Senhor, bom é obedecer o que Ele tem proposto para nossas vidas, porque se fosse por mim eu não estaria aqui, mas o Senhor tem me chamado a me posicionar e eis-me aqui. E vamos orar. Senhor, muitíssimo Deus, grandioso Pai, te agradecemos, meu Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa, para te adorar, te engrandecer, reconhecer que Tu és Deus em nossas vidas, e só Tu podes fazer, Senhor, milagres e maravilhas no meio do Teu povo. Trabalha, meu Senhor, em cada coração. Eu não sei a necessidade de cada um, mas Tu o conheces. Sonda, meu Senhor, supla as necessidades de cada um aqui neste lugar, que possamos te oferecer um culto, Senhor, agradável a Ti, que possamos, Senhor, louvar de todo o nosso coração, nos entregar por inteiro. Toma a direção deste culto. Oh, Senhor, eu sou Tua serva, direciona este culto, porque de mim nada eu tenho, mas o Senhor quer falar com a Tua igreja, que eu seja canal, instrumento neste lugar. Toma o culto de hoje, toma o pregador, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar trazendo aqui Filipenses 4, do 6 ao 8. Amém? Que diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os teus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Eu estava falando com o Senhor, Senhor, o que eu vou falar com o Teu povo? E essa palavra foi o que ecoou em meu coração, falar sobre ansiedade. E o quanto a ansiedade vem para tentar devorar nossas forças, para tentar devorar nossa fé, para tentar devorar nossa confiança. E a palavra do Senhor lá em Salmos fala que o Senhor é a nossa força. Deixa eu ler aqui. Salmo 7. O Senhor é minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia e dele receba ajuda. É o Senhor que nos ajuda, irmãos. A ansiedade, ela faz a gente duvidar do Senhor. Ela faz a gente descredibilizar o poder que Deus tem. A palavra de Deus fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé, confiança, quando chegamos até Ele. O Senhor fala o tempo todo: não andeis ansiosos, mas entreguei em orações, em súplicas, suas inquietações, aquilo que você tem tido dificuldade, aquilo que tem te atrapalhado, entrega na mão do Senhor. Não permita que a paz se vá da sua vida. O Senhor tem a paz que excede o entendimento, que é no meio do caos, no meio da luta, no meio da dor, a gente está em paz com o Senhor, crendo que Ele que vai agir em nosso favor, que no tempo certo, Ele nos ajudará naquilo que é preciso. Ele é o nosso Pai, e Ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor quer acrescentar muitas coisas em nossas vidas, mas às vezes não temos colocado Ele em primeiro lugar, não temos buscado a justiça de Deus. O Senhor fala que Ele suprirá todas as nossas necessidades, todas, são todas. Eu não sei o que vocês têm passado, eu sei o que eu tenho passado, mas o Senhor sabe, mas o Senhor quer ouvir o seu clamor, o Senhor quer ouvir a sua petição. Ele quer ser o seu pai, ouvindo o seu filho. Se coloque no lugar de filho e vai até o seu pai pedir aquilo que você tem necessitado.
e descansa, porque Ele no tempo certo, Ele cuidará daquilo que você precisa. Mas às vezes preferimos ficar inquietos, tentando resolver com as nossas próprias forças aquilo que a gente não tem capacidade de resolver. Mas se a gente for observar quantas coisas o Senhor já fez na minha vida, quantas coisas o Senhor já fez na sua vida, você já parou para analisar? Quantas coisas você tem? Quantas coisas o Senhor já te mudou? Nós hoje somos uma pessoa forjada e não estamos perfeitos, mas já mudamos muitas coisas. O Senhor já proveu sobre a nossa vida em muitas coisas. E Ele quer continuar provendo. Então, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe. E aqui, para finalizar, nós temos que aprender a ser gratos. Às vezes esquecemos de agradecer a Deus pelo dia de amanhã, por estarmos de pé, porque é uma oportunidade, irmão, nós acordarmos todos os dias. É uma oportunidade o ar que respiramos. É uma oportunidade a força que o Senhor dá para irmos trabalhar. Então temos que agradecer. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer na minha vida e vai fazer na sua vida. Ju, pode botar o louvor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abriu o
O Senhor quer te fazer cantar do outro lado, igreja. É difícil passar pelo deserto, mas é o Senhor que dá vitória para o seu povo. É o Senhor que nos sustém em meio à dificuldade. O mundo nos pede respostas, as pessoas nos pedem respostas. Glória Todo mundo a quer Deus. saber como é que a gente vai fazer para vencer isso que está acabando com a gente. Meu Deus. Aleluia. Isso vira conversa nas rodas. Como é que ele vai fazer? Agora não tem mais jeito. De certa forma, as pessoas até se alegram. A verdade é que nós não temos essa resposta, porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer. Nós só temos uma certeza: Ele vai fazer um milagre na nossa vida e nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus. Tempo certo, A única Ele vai resposta te que dar nós o temos seu para as pessoas milagre. é essa resposta aqui, ó. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que
igreja vai glorificar o nome santo do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Continue confiando, crendo. Não desista, persevera. Oh, aleluia. O Senhor é perfeito. Ele tem cuidado de ti. O Senhor tem cuidado da sua família. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. O Senhor não tem deixado faltar estrutura. O Senhor tem te dado força para avançar, para não desistir. Continue firme. Eu sei que é difícil. Tem momentos que a gente não encontra saída, não encontra porta. Mas o Senhor é um Deus que abre porta onde não tem porta. Ele tem a chave. E aquilo que Ele abre, ninguém fecha. E aquilo que Ele fecha, ninguém abre. O Senhor tem tempo para todas as coisas. Às vezes estamos ansiosos. Ai, mas não acontece, Mas o Senhor sabe o porquê. Ele quer nos forjar, Ele quer nos dar amadurecimento. Ele quer que a gente cresça. Quer que a gente pare de ser meninos na fé. Quer que a gente pare de ser imaturos. O Senhor quer nos fazer crescer. Creia, igreja, continue perseverando, não desista. Várias vezes a gente tenta assim desistir, parar, achar que não vai ter solução. Eu falava, ai Senhor, não estou desmerecendo, mas eu achei que ia ser uma empregada doméstica. Eu não me via qualificada para ter um cargo, para ter uma profissão. Hoje eu tenho uma profissão, sou formada, ganho consideravelmente bem, pago minhas finanças sozinha. Assim, sozinha não, o Senhor que cuida de mim. Porque foi Ele que proveu todas as coisas. Porque eu não via capacidade em mim. Eu não via possibilidade nenhuma em mim. Mas o Senhor, Deus que faz todas as coisas. Às vezes, quando eu pego o avião, eu falo, Senhor, nunca me imaginei pegando um avião. Quantas vezes já viajei de avião? Quantas vezes já fiz várias coisas, comprei coisas que eu queria comprar. É assim que Deus faz, igreja. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu falei assim, ai Senhor, quero ganhar valor X. Achei que era muita coisa. E o Senhor me deu o valor X, Ele me deu aquilo que eu pedi. E às vezes não pedimos. O Senhor nos dá, irmão. É só basta pedir. Salomão pediu sabedoria. E Deus deu o que para ele? Deu sabedoria e vou te dar riquezas. É o Senhor que nos dá riquezas. É o Senhor que nos dá condições de vivermos o que vivemos. E às vezes Ele quer nos dar mais. Amém? Agora vamos chegar no momento de dízimo e oferta. E eu vou estar lendo em Eclesiastes 11. Eu gosto muito dessa passagem, que diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. E o 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se duas ou serão igualmente boas. Irmãos, lança teu pão sobre as águas, suas finanças, suas condições, reparta com 6, com 7, sejamos generosos com aquilo que o Senhor nos deu. Porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Senhor. É o Senhor que te deu condições de ter essa sua quantia financeira por mês. Por quê? Porque amanhã ninguém sabe. Mas o Senhor, depois de muitos dias, achará. O Senhor cuidará da gente no dia da dificuldade. Porque de dia de dificuldade também vem. A gente não tem só dia de bonanças, temos nossos dias de lutas. Então lança a sua semente hoje aos pés do Senhor. E amanhã a gente não sabe o quanto Deus vai fazer brotar essa semente, né? Se essa ou aquela, quanto que produzirá? 2 ou igualmente mais. Pode botar o louvor, Ju. Pode vir ofertar, igreja.
Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. A minha mente. Eu gostaria de estar chamando a irmã Sônia para estar orando pelo dízimo e oferta nessa noite. Meu inimigo quer, mas vou ocupar a mente com que igreja? Eu não vou entregar os pontos. Amém, igreja, Pai do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, de estar aqui na tua presença, nesse culto abençoado. Viemos te pedir aqui, Senhor, que o Senhor abençoe todas as ofertas, os dízimos, bolsado aqui na tua casa. Senhor, que esse dinheiro possa ser bem aproveitado em todas as áreas aqui da tua casa, Senhor. Que tu visites celeiros, Senhor, daqueles que estão precisando, Pai, nesse momento. Abre portas, Senhor, de emprego para aqueles também que estão precisando, que não puderam ofertar. Aqueles que puderam também, que você possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. E é essa, Senhor, a oração que eu te faço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora iremos para a melhor parte da noite, nos alimentarmos da mesa espiritual que o Senhor preparou para nós. Que possamos estar com nossos ouvidos atentos, que possamos estar prontos para nos alimentar, sair daqui fortalecidos, edificados pelo Senhor. Estarei chamando a nossa irmã Cíntia para estar orando pelo pregador da noite. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus é bom o tempo todo. Olha que honra a esposa orando pelo seu marido. Oremos, igreja. Senhor, Pai amado, Pai querido, Deus de grande misericórdia e amor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa nesta noite. O Senhor reservou algo para nós nesta noite, por isso, ó Pai, que possamos estar com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos à Tua voz, Senhor. Continua falando conosco, que possamos estar cada vez mais sedentos do Senhor, buscando a Tua face, buscando ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, muito obrigada por tudo, e nesse momento te entregamos o pastor Gabriel. Usa o teu filho como o Senhor quiser. Ó Deus, que ele seja um instrumento poderoso nas tuas mãos nesse momento para nos entregar aquilo que o Senhor tem separado para nós. Muito obrigada por tudo. É no nome de Jesus que oramos agradecidos, Senhor. Amém. Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus? Diga amém. Amém. Muito bom, uma noite maravilhosa na presença do Senhor, para estarmos aqui compartilhando da sua palavra. E eu me sinto muito alegre, irmãos, porque mais um dia o Senhor nos deu e mais uma oportunidade Ele nos concede de trazermos a sua palavra essa noite. Amém? Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 133. É um dos salmos que eu particularmente mais gosto, né? Claro que a palavra de Deus ela é maravilhosa de ponta a ponta, mas sempre tem algum texto que a gente se identifica muito bem, né? Que realmente fala ao nosso coração. E nós estaremos falando hoje sobre comunhão. Comunhão, o amor colocado em prática, né? Ou a prática do amor. E nós vamos usar o texto, né, do Salmo 133. Eu queria ler com nossos irmãos. Vamos ler juntos para ficar bem bonito. Amém? Vamos lá? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Mas, queridos, essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor nos deu,
né? Falando a respeito de comunhão. E quando nós falamos de comunhão, nós pensamos de duas formas legais para a gente trabalhar essa noite: a comunhão com o nosso Deus e a comunhão com o nosso irmão, né? Nós vemos o próprio Jesus reduzindo todos os mandamentos em dois, né? Dizendo o quê? Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, basicamente o Senhor vem nos mostrar o qual sublime é nós vivermos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Nós trabalharmos, intercedermos, estando na presença do Senhor e também em prol dos nossos irmãos, né? Então, a comunhão em si, no que ela consiste, o que é verdadeiramente a comunhão, né? Num dicionário cristão, nós vamos observar o seguinte, que comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva cristãos a se sentirem um só corpo em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, né? Então é muito mais, irmão, representa muito mais do que estar aqui com os irmãos nos dias de culto e dar um abraço acalorado ou um aperto de mão. Representa muito mais do que só estar com os seus irmãos uma ou duas vezes por semana. Representa muito mais do que simplesmente chegar aqui e dizer ao seu irmão que você o ama. É muito mais do que isso. É algo que faz realmente nós entendermos o que é ser igreja. Porque a igreja, ela é justamente isso, é a união de pessoas que podem ter pensamentos diferentes, que podem até, de certa forma, trabalharem as coisas de forma diferente, mas que são unidos em um só, através de Cristo Jesus. Isso é ser igreja. Irmãos, ninguém está dizendo aqui que é necessário que haja uma lavagem cerebral na cabeça dos irmãos para que todo mundo possa pensar igual e andar como um robozinho para lá e para cá. Olha, eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. O que a palavra diz é justamente o contrário. Que apesar das nossas diferenças, nós mesmo assim conseguimos ser um através de Cristo Jesus. O nosso Deus nos faz igual. Apesar das nossas diferenças notórias, tanto na forma de pensar, na forma de falar, o Senhor nos faz igual, através do seu Filho Jesus. Queridos, é muito importante a gente pensar, olhando para a criação, né? O que nos faz diferente dos anjos? A possibilidade de esboçar sentimentos. Os anjos não têm essa possibilidade. O que nos faz diferentes de Deus? O pecado. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, e o nosso Deus, ele é santo. Ele não compactua com o pecado. O que nos faz diferente dos animais? A possibilidade de raciocinar. Os animais não têm essa aptidão. Mas mesmo os animais, mesmo através da criação, o Senhor se faz presente. E existem muitos animais que trabalham melhor, que conseguem conviver melhor entre si do que muitas das vezes até o próprio ser humano. Tem alguns animais, irmãos, que vão viver juntos pelo resto da vida. Mesmo sendo, de repente, um mais, agitado que o outro, mas eles vão viver juntos o resto da vida. E tem ser humano que por qualquer motivo se afasta e resolve ter uma vida isolada dos outros. E o que nos faz diferentes um do outro? Deus nos fez imagem e semelhança dele, então por Deus nós somos iguais. Mas o que nos torna diferente de um para com o outro é justamente as atitudes que nós temos diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Isso traz a diferença entre nós. Isso causa a divisão entre nós.
E uma igreja, para que ela possa se manter, para que ela possa existir, é necessário que, apesar de todas as diferenças, todos nós tenhamos um mesmo objetivo, estejamos centrados em um único foco, olhemos para um único caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos em Cristo, irmãos, a palavra nos faz menção ao cordão de 3 dobras. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver, mas um cordão de 3 dobras, ele é um dos exemplos mais resistentes que existe. Porque se um deles arrebentar, ainda vai ter 2 dando força. Mas a resistência entre eles é tão grande, irmãos, que pode fazer a força que fizer que nenhum dos 3 se arrebenta. E é assim que a igreja precisa andar, irmãos. Mais do que um tapinha nas costas para dizer, meu irmão, não. Comece a tentar conhecer melhor o seu irmão. Eu sei que vivemos em dias difíceis, onde é difícil você ter confiança, onde é difícil você realmente se abrir para as pessoas. Eu entendo isso. Mas nós estamos aqui reunidos com um propósito, com uma missão, irmãos. Não podemos dizer que amamos a Deus se olhamos para o nosso irmão e não enxergamos ele como irmão. E quando eu falo isso, irmãos, eu não falo só para as 4 paredes do templo, para as pessoas que aqui estão, não. Porque não é porque hoje nós conhecemos a Cristo que entramos numa bolha e vivemos num mundo diferente, não. Nós precisamos entender que se hoje nós conhecemos a Cristo e compreendemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, isso é mais do que suficiente para que possamos levar a palavra dEle lá para fora e mostrar para as pessoas que estão lá fora perdidas de que esse amor vale a pena viver. Aleluia! E o Salmo 133, ele é interessante, que ele faz parte de uma série de salmos conhecidos como salmos de romagem, né? Popularmente conhecido como os salmos de degraus. Quando você olha aí na sua Bíblia, você vai ver que é uma série de salmos especiais, digamos assim, no sentido de que eles tinham uma característica em comum. Eles eram utilizados durante o período em que o povo de Israel se reunia, né, para realmente fazer as suas festas. Então, enquanto eles saíam de diversos locais, eles iam cantando pela rua, entoando louvores, e eram justamente esses salmos aí. Vai do Salmo 120 até o 134, você pode ver, todos eles têm degraus aí na frente. Que esses salmos eram justamente para isso, para incentivar o quê? A comunhão. Porque enquanto eles estavam lá passando pelas ruas, pela peleja, porque não era fácil não, irmão. Não tinha carro não. Era tudo no pé mesmo. Se tivesse que andar, você andava, era quilômetros e quilômetros. Se você tivesse que sair daqui para ir no Ceará, lá para o Ceará, você ia andando. Não ia ter carro não. Então eles iam peregrinando ali, e vocês acham que eles iam tristes? Não, eles iam louvando. Eles iam louvando, vamos, porque a gente vai se reunir com os nossos irmãos. É festa, é alegria. E é isso que a nossa igreja precisa, irmãos. Mais do que ter motivos para estar aqui, para sair de casa, precisamos viver essa alegria do Senhor Jesus em nossas vidas, compartilhar esses momentos de alegria, de felicidade com os nossos irmãos. Aleluia! Glória a Deus! E todos esses salmos, se os irmãos lerem, eles vão enfatizar isso, essa questão da necessidade dos irmãos viverem em comunhão, né? E o prazer que se tem quando todos os irmãos estão unidos num só propósito de adoração ao Senhor. Quando você sair da sua casa, irmão, para vir para a igreja, você pode estar passando a situação mais difícil que você possa viver na sua vida de um momento. Mas saiba que nessa casa aqui existe alegria.
De repente o seu lar pode estar passando por momentos conturbados. De repente a sua vida pode não estar da melhor maneira possível. Talvez você esteja ainda num momento difícil, até mesmo de comunhão com o seu próprio Deus, porque o pecado ele nos afasta. Mas eu digo uma coisa para você, independente de qualquer coisa, quando você sair da sua casa para vir para cá, venha com alegria, com vontade de estar na casa do Pai, não por obrigação, irmãos. Você não tem que estar na casa de Deus por se sentir obrigado a estar. Você tem que estar na casa de Deus porque você entende que não existe outro lugar melhor para se estar. Que você entende que quando chegar aqui, irmãos, você vai estar ouvindo a voz do Senhor nesse lugar. Você vai estar sentindo a presença do Senhor nesse lugar. E isso já tem que ser motivo mais do que suficiente para você, ao entrar por essas portas, vir com seu coração aberto para sair cheio de Deus daqui. Aleluia! Glória a Deus! E uma pergunta que se faz muito quando você lê os salmos de romagem é que, poxa, esses salmos são apenas para os judeus, né? Já que era algo tão característico, né? Na realidade não, irmãos. Como eu falei, esses salmos eles eram entoados por judeus peregrinos. E nós devemos lembrar também que nós somos peregrinos. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. E muito em breve o nosso Pai virá nos buscar. Estamos aqui de passagem. Por que não, enquanto estivermos aqui, por que não podemos cantar e louvar e bendizer o nome do Senhor? Por que não podemos realmente abrir as nossas bocas e ter alegria de louvar a esse Deus? Todos nós, assim como os judeus faziam para se reunir em Jerusalém, para adorarem, para festejarem, um dia todos nós, em todos os lugares do mundo, iremos nos reunir e estaremos lá num coral celestial, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e estando sentado à mesa, porque a palavra diz, o próprio Senhor diz que Ele nos recepcionaria ali e estaria conosco e cearia conosco. Estamos aqui de passagem. Aleluia. E aí nós começamos a compreender um pouco mais a temática desse Salmo 133. No texto nós vemos Davi fazer comparações da comunhão com o óleo da unção e com o orvalho de Hermon. Vamos entender um pouco mais sobre a comunhão segundo Davi, né? Primeiramente, falando sobre o óleo da unção. O que era o óleo da unção? O óleo da unção era um óleo que era exclusivamente preparado pelo sacerdote. Era um óleo que era produzido com diversas especiarias bem caras e raras, né? E esse óleo, ele era puro, precioso, e era firmado um propósito em cima dele, ele tinha um propósito específico, né? Então, ele era para ser realmente utilizado na unção do sacerdote. Quando alguém era trazido para o sacerdócio, esse óleo ele era derramado sobre a cabeça dele, e esse óleo ele derramava por todo o corpo. Por isso que nós vemos o Salmo falando, né? Ele faz referência inclusive a Arão, que foi o primeiro sacerdote, né? Digamos assim. Ele faz referência que o óleo descia pela barba e pelas vestes, né, as vestimentas do sacerdote, né, e que era algo realmente sublime, precioso.
E justamente ele vem para fazer uma comparação com a comunhão, porque a comunhão também, assim como esse óleo, precisa ser pura, precisa ser preciosa, né? E quando o corpo se encontra unido, Deus derrama a sua unção. Perceba que ele diz que o óleo ele vai ser derramado por todo o corpo, né? Ele passa pela barba, vai pelas vestes, né? E vai descendo. E nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E quando nós estamos unidos, Deus derrama a sua unção e vai passando por todo o corpo, irmão. Todo o corpo é revestido desse óleo precioso, dessa unção preciosa, irmãos, que vem do trono do Senhor. Os irmãos entendem verdadeiramente agora o que é a comunhão? Como é maravilhoso quando a igreja está compacta, caminhando lado a lado, trabalhando juntos. Deus derrama esse óleo precioso sobre a cabeça de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Aleluia! Glória a Deus! E essa unção, irmãos, ela vem como uma aliança para todas as partes do corpo. Desta forma, ninguém fica sem receber o favor do Senhor. Não tem essa que o óleo só pegou só na cabeça e não, vai para todo o corpo, irmão. Quando estamos unidos, olhando para o Senhor Jesus, quando o nosso foco não é mais alterado por essas coisas do mundo, quando não passamos mais a ficar olhando para os lados, perdidos, quando seguramos as mãos uns dos outros e passamos a caminhar, olhando para o Senhor, como esses povo israelita fazia ali nos cantos de romagem, caminhando juntos, louvando ao Senhor, caminhando e trabalhando juntos, num propósito de realmente se reunir e fazer o melhor para o Senhor, Ele vai derramar a sua unção. E todo o corpo vai ser abençoado. Aleluia. Glória a Deus. E a segunda coisa que o Salmo 133 faz, a segunda referência de Davi, é sobre o orvalho de Hermon. E é bem interessante, né? O Monte Hermon é o mais alto de Jerusalém, né? E ele possui uma característica muito interessante, por isso que Davi utilizou dentro desse salmo, né? Porque ao pé do monte de Hermon, ele tem alguns alagados, né? Tem algumas regiões áridas, assim, com bastante água. E aí o que acontece? Quando o sol vem mais forte, ele bate ali naquelas águas que estão ao redor do Hermon, e aquela água vira um vapor, ela sobe, né, realmente até o topo do monte, e ela enche aquele monte ali, ele fica com uma neblina bem forte, assim, bem densa. É uma característica desse monte, né? E esse orvalho, quando ele sobe, quando ele chega no topo, o vento vai levando ele, por isso que faz referência. Perceba que o próprio Davi, ele fala o seguinte, ele diz aqui, ó, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Só que de Hermon para Sião é uma distância enorme, irmão. E aí o que ele quer dizer? Que quando ele chega ali, realmente, aquela neblina, ela sai de Hermon, ela vai caminhando, ela vai realmente indo até locais bem distantes. E o que quer dizer isso, pastor? Que basicamente a intenção é mostrar que quando há comunhão, o Senhor verdadeiramente faz a bênção dele caminhar quilômetros de distância. O que acontece aqui é reflexo para o que está lá longe, irmãos. O que nós ministramos aqui não fica só aqui. Quando nós estamos no propósito de fazer verdadeiramente a obra do Senhor, irmãos, isso sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. E esse cheiro, esse perfume, ele é exalado a quilômetros de distância. E quem passar lá fora, irmãos, vai sentir a presença que está sendo impregnada aqui dentro.
porque é assim que o Senhor deseja a sua igreja. Que não venhamos a perder tempo criando intrigas, irmão, fofocas, coisas que não são produtivas. Que venhamos a não perder, porque a gente não perde tempo, quando estamos na presença de Deus a gente ganha tempo, mas que passamos essas 1h30, 2 horas aqui na melhor comunhão possível, para que o Espírito do Senhor, ao chegar neste lugar, porque Ele se faz presente, Ele sinta prazer de estar, e que Ele não queira mais sair dessa casa, que como em Atos 2 o Espírito foi derramado ali, a casa se encheu de fumaça, que nessa noite e em todo o tempo que essa igreja estiver aqui, essa casa se encha de fumaça, e o Espírito Santo venha realmente a cirandar entre nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A intenção desse salmo, irmãos, é mostrar que quando há comunhão, o Senhor ordena a bênção que sai do seu trono e cai sobre todos, assim como o orvalho, mesmo que estejam em locais diferentes. Irmãos, andar em comunhão é você estar aqui hoje no culto, ouvindo a voz do Senhor, você sentir a presença aqui, e por estar em comunhão com seus irmãos, mesmo que seu irmão não esteja aqui, ele sente a presença lá. Isso é andar em comunhão. Aleluia, glória a Deus, porque lembrem-se, irmãos, nós somos um em Cristo. A presença do Senhor que é sentida aqui, se existe comunhão, vai ser sentido em qualquer lugar. Onde quer que você colocar a planta dos seus pés, você vai sentir a presença do Senhor. Porque não é restrita às 4 paredes do templo. Aleluia. Você leva a bênção do Senhor, a presença do Senhor te acompanha onde quer que você esteja. E é por isso, irmãos, que você não vai temer quando tiver que passar pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa. É por isso que você não vai temer quando você passar pela escuridão, porque o Senhor vai estar contigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, estou até arrepiado. Aleluia. Glória a Deus. Como saber se existe comunhão na igreja? Eu separei 3 pontos que o Senhor falou no meu coração. Primeiro deles, é necessário observar se os irmãos estão juntos apenas em comemorações? A igreja só enche se tiver alguma coisa de comida? Só sentimos a presença de Deus se no final a gente poder encher a barriga? Por isso, irmãos, a alegria do Senhor, ela tem que estar no nosso coração em todo o tempo. Pode estar com a mesa farta, pode estar com a despensa vazia. Pode estar as coisas caminhando muito bem, mas tudo pode caminhar mal. O próprio Senhor Jesus, Ele não nos disse que iria ser um mar de rosas. Pelo contrário, Ele nos disse o seguinte: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas Ele diz também o seguinte: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci. E vocês também vão vencer. Sabe qual é a grande diferença do verdadeiro adorador? É que ele consegue ter forças para adorar ao Senhor mesmo nos dias de angústia.
mesmo quando as coisas não caminham da maneira que a gente espera. O nosso amor não pode ser medido simplesmente pelo momento em que passamos aqui, irmãos. Eu sei que é difícil, eu estou há pouquíssimo tempo aqui com os irmãos, ainda não gravei o nome de todo mundo. Mas quando eu dobro os meus joelhos, saibam que todos os irmãos estão presentes na minha oração. Porque não é simplesmente, irmãos, um passatempo. A igreja não é um clube. É um local para que realmente possamos entender quem Deus é. E a melhor maneira de nós compreendermos verdadeiramente quem Deus é exercitando o amor, é colocando em prática a comunhão. Porque o nosso Deus, Ele é amor. É abrindo mão da nossa vida, irmãos, para poder fazer realmente o amor de Deus sair de nós e ser compartilhado com os nossos irmãos. É ser um instrumento, se colocar como instrumento para fazer a diferença na vida de alguém. Irmãos, de repente estamos bem aqui, tendo a nossa vida tranquila, com as coisas fluindo muito bem, mas podem ter irmãos que não estão dessa forma. E lá fora tem muitos que estão perdidos. Por que não colocarmos em prática esse amor? Olharmos para os nossos irmãos não simplesmente como mais um, mas como aquele que, igual a você, estará presente naquele grande dia, desfrutando do melhor que Deus tem para nós. Se você ama o seu irmão, você vai fazer de tudo para que naquele dia ele possa estar com você lá. Aleluia. E quando eu falo, a comunhão não é estar ao lado do irmão quando as coisas estão bem. Comunhão é saber que você tem irmãos que estarão presentes em todos os momentos da sua vida. E aí eu lembro lá de Provérbios 17:17. Nós vamos ler juntos. Um versículo bem conhecido, Provérbios 17:17. Em todo tempo e na angústia, o maior exemplo de amizade não nasce nos momentos fáceis da vida, irmãos. Você quer saber se você tem um verdadeiro amigo? Preste atenção nas pessoas que aparecem na sua vida nos momentos mais difíceis. Porque abraçar, estar ao lado quando as coisas vão bem é fácil. Mas mais maravilhoso e uma prova maior, mais cabal, verdadeira do amor de Deus, é você estender a mão quando o seu irmão estiver precisando. Aleluia. Glória a Deus. É basicamente, irmãos, quando lemos esse versículo aqui de Provérbios, se um membro do corpo sente, todo o corpo sente. Se tem alguém no nosso meio que está realmente passando por aflição e está realmente numa situação difícil, todo o corpo de Deus sente, irmão. Não dá para a gente olhar para o nosso irmão passando uma dificuldade e ser imparcial. É muito mais do que simplesmente, eu vou orar por você. Isso é bom, mas tem gente que precisa mais do que isso. Aleluia. Segundo,
Como saber se existe comunhão na igreja? É observar se os irmãos se preocupam com as necessidades do irmão. Comunhão não é ter a sua mesa com bastante comida e vendo o próximo sem ter o que comer, você dizer, eu vou orar por você. Comunhão é ver o próximo sem comida e cada um dar um pouco da sua para garantir que ninguém fique com fome. Porque era assim nos primórdios da igreja. Quando nós vemos ali o desenrolar da igreja do Senhor em Atos, era assim que acontecia. Todos se reuniam, todo mundo compartilhava o que tinha, colocava aos pés dos discípulos e os discípulos iam lá e compartilhavam. E mesmo nos momentos de dificuldade, porque não foi fácil, quando, por exemplo, foi observado que as viúvas estavam sem ter o que comer, os discípulos logo tomaram providência. Levantaram ali um grupo de irmãos para poder dar assistência a essas viúvas, para garantir que elas também tivessem o seu sustento. Isso é igreja, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E aí, lembrando justamente desse momento, nós vemos lá em Atos 2:46, o que realmente precisa ser algo nítido dentro da igreja do Senhor. Atos 2:46. Eu queria compartilhar com os irmãos. Olha só, esse é o maior exemplo do que é ser igreja. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aleluia. Com singeleza de coração. Será que hoje é possível realmente trabalharmos com singeleza de coração? Sem ter que tirar uma foto, olha como eu ajudo, e colocar no Facebook? Será que é possível, em tempos em que é melhor aparecer do que ajudar? A palavra diz que é melhor a tua mão direita não saber o que a tua esquerda faz. Porque em tudo quem precisa ser glorificado é o Senhor. Que possamos, irmãos, nessa noite, olharmos para o seu irmão, para os nossos irmãos que estão aqui, não simplesmente como mais um integrante da Igreja Batista apacentando vidas, mas sim como alguém que, assim como nós, está lutando e batalhando todos os dias para naquele grande dia fazer parte do grande e maravilhoso povo do Senhor que estará presente ali juntamente com Ele nas alturas. Ajude o seu irmão a enxergar muitas das vezes o que ele não está conseguindo ver. Ajude o seu irmão a caminhar como às vezes ele não está conseguindo caminhar. Ajude o seu irmão a verdadeiramente compreender aquilo que ele não consegue compreender. Pastor Gabriel, mas eu também sou limitado. Todos nós somos, irmãos. Vocês lembram que eu falei no início? Qual é a diferença que nós temos de um para o outro? As atitudes que nós tomamos. O que vai fazer diferença na vida do seu irmão? É justamente a maneira como você vai se dirigir a ele. O que você está disposto a fazer por ele. Uma igreja, ela não se sustenta, irmãos, se as pessoas forem individualistas. Individualidade não faz o corpo de Cristo crescer. Você não consegue
simplesmente mexer um único dedo se você não tiver o auxílio dos demais. Você não vai conseguir, irmãos, vestir uma camisa com um dedo mindinho só. Você vai precisar do auxílio de outros membros. Você não vai conseguir vestir um tênis só com seu nariz. Você vai precisar de outros membros para te ajudarem a fazer o procedimento. E a igreja do Senhor como eu falei, ele é um corpo. Todos vão atuar de igual modo. Para quê? Para que o reino do Senhor seja verdadeiramente apresentado ao mundo que está lá fora. Para que o ID possa ser pregado. Para que as pessoas, ao olharem para nós, não enxerguem mais o pastor Gabriel, mas enxerguem o Espírito Santo de Deus que está sobre ele. Para que os irmãos possam olhar para os nossos irmãos e não enxergarem os nossos irmãos, mas que possam enxergar Deus em nós. Aleluia. Ser igreja vai muito além do que as 4 paredes do templo. É compreender, irmãos, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas se os ceifeiros, apesar de poucos, fizerem a sua parte, eles vão garantir que a seara continue. Os tempos são difíceis. Não pense os irmãos que vai melhorar, porque não vai. Que isso, pastor Gabriel? Não vai. E não sou eu que digo, é a palavra. Ah, mas pastor Gabriel vai ficar pior? Vai, muito. Você está vendo esse livro maravilhoso chamado Bíblia que está na sua mão? Aproveite enquanto você pode lê-lo. Porque tem lugares que não tem como não. Vocês acham que não vão chegar aqui esse momento? Os irmãos acham mesmo que a gente vai viver eternamente tendo essa liberdade que a gente tem aqui? Pare para pensar, irmãos. Observe o que tem acontecido. Hoje já não pode mais se falar no nome de Deus dentro das escolas. E muito em breve não poderemos falar no nome dele nem dentro das nossas igrejas. E quando isso acontecer, como será que iremos realmente conseguir passar por cima disso tudo? Primeiramente confiando em Deus. E depois olhando para o lado e sabendo que tem um irmão que está lutando junto com você. Isso é comunhão. Isso verdadeiramente é a prática do amor de Deus. Aleluia. E para finalizar, irmãos, como saber se existe comunhão na igreja? Intercedendo em oração uns pelos outros. Tiago 5,16 vai nos mostrar o seguinte. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Os irmãos observaram aqui o que a palavra diz? Está falando para você deixar de abrir o seu coração? Está falando para você, por qualquer coisinha, deixar de orar pelo seu irmão? Ah, o irmão pisou no meu pé, não vou orar mais por ele não. É muito mais, irmão, do que estar sentado aqui ouvindo a palavra de Deus durante 1h30, irmão.
É muito mais de encher a boca e dizer: olha, eu sou da Igreja Batista Apacentando Vidas. É fazer realmente o Senhor ser reconhecido através da sua própria vida. Aleluia. Glória a Deus. É bom ressaltar que a oração é de extrema importância, pois não adianta se preocupar apenas com o físico. Comunhão é ajudar o irmão na fé, estimulando-o a buscar mais. Como é que você pode dizer que ama a Deus? Fazendo a obra dele aqui na terra, colocando o ID em prática, porque aí você esboça o quê? O amor de Deus, primeiramente a Deus e ao seu irmão. Como é que você pode dizer que ama o seu irmão? Quando você passa a ter ele no seu coração em todo o tempo. Quando você passa a não simplesmente se contentar em estar sentado ao lado dele, mas quando você passa a realmente aprender a andar com ele. Isso é comunhão. É fácil? Não, não é. Porque às vezes, irmãos, a gente acorda de manhã, já bate o dedinho mindinho naquela quina ali que dói a beça. Quando a gente vai sair de casa, às vezes está chovendo, vem aquele carro, passa na poça, deixa a gente molhado. Quando chega no trabalho, já tem serviço acumulado e o chefe falando no nosso ouvido o tempo todo. Quando você chega em casa, aí você olha, tem aquelas contas para pagar lá que já está tudo vencendo. E depois disso tudo, você chegar na igreja e às vezes ter que realmente trabalhar essa comunhão, às vezes torna bem difícil. Mas vale muito a pena tentar, irmãos. Uma coisa eu posso dizer para os irmãos: se a gente começar a executar isso, mais do que ter uma igreja cheia, porque não é por esse motivo, mas nós vamos aprender muito mais quem é Deus. Nós vamos aprender muito mais a conhecer o nosso Deus. Porque, apesar de não podermos vê-lo com os nossos próprios olhos, o Senhor, Ele se faz presente na sua criação e também na vida do seu irmão. Por isso que a gente precisa realmente observar o que a palavra de Deus nos diz e procurar executar verdadeiramente essa comunhão em todos os dias da nossa vida. Que Deus possa estar trabalhando, irmãos, isso cada vez mais. Se preocupe com o seu irmão. Você viu que ele faltou? Se interessa, pergunta, liga. Mostre realmente que se preocupa. Não para parecer, olha como... Não, irmãos, não. Apenas faça. E você vai ver verdadeiramente como isso faz diferença na sua vida. Como as coisas vão fluir mais naturalmente, irmãos. E automaticamente, se você estiver bem, primeiramente com Deus, em comunhão com o seu Deus, em comunhão com o seu irmão, quando você estiver lá fora, irmãos, as pessoas vão se aproximar de você, porque o Senhor vai enviar. E automaticamente você vai também passar esse amor para essas pessoas, e elas também vão sentir vontade de caminhar junto com você. A diferença está nas pequenas coisas. Mas nós precisamos mudar a nossa atitude. Não permita que os dias maus, que o pecado, que as falácias,
que o disse-me-disse, a contenda, seja impregnada no nosso meio. Se isso acontecer ou estiver acontecendo na sua vida, não permita que isso venha te paralisar, continue lutando. Ah, eu estou em pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, continue lendo a Bíblia, continue intercedendo, venha buscar ao Senhor, venha para a casa de Deus. Saia do seu marasmo, porque quanto mais vazão você der ao pecado, às coisas ruins, mais paralisado você vai se sentir. Mas quando você muda a sua atitude, irmão, quando você realmente diz, não, eu vou para a casa de Deus, eu posso estar doente, eu posso estar cansado, eu posso estar passando pelo que for, mas lá eu sei que eu vou encontrar abrigo. Lá eu sei que o meu pastor vai cuidar de mim. E quando eu digo isso, eu não falo só pastor Braga, pastor Gabriel, não. O maior dos pastores se faz presente aqui, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus continue abençoando aos nossos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E só finalizando esse Salmo 33, eu separei uma frase aqui que tem tudo a ver. Onde não há comunhão, o óleo não escorre e o orvalho não desce. O Salmo 133 vem nos mostrar isso. Onde não há comunhão, o óleo não escorre e o orvalho não desce. Que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, porque tivemos, ó Pai, a oportunidade de falar contigo, de ouvir a tua voz nesse lugar. E estamos aqui hoje, ó Pai, saindo agora aos nossos lares, levando para casa, ó Pai, os teus ensinamentos. Levando para casa, ó Pai, a formulação de novas atitudes. Trabalhando verdadeiramente, ó Pai, o nosso interior, para que no nosso exterior venha florescer aquilo que Tu queres para nós. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Leva-nos aos nossos lares, acampa os Teus anjos ao nosso redor. Esteja conosco, ó Pai, no decorrer dessa semana. E que no domingo, ó Pai, estejamos aqui com alegria, com júbilo, radiantes, ó Pai, para Te servir, para ouvir a Tua voz, para sentir a Tua presença, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, continue conosco. É o que tudo isso nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e com ela permaneça para sempre. E todos digam amém. Glória a Deus.